Dois, três. Boa tarde, pessoas. Esse daqui é o bico do foguete. Esses são os apoiadores aerodinâmicos. Esse é a garrafa de 2 litros utilizada no vídeo para fazer o foguete. Essa é a fita isolante para auxiliar na base e no corpo do foguete. Essa é a maior e essa é a fita isolante menor. Nós vamos fazer a base. Nós vamos usar um pedaço de papelão e os arames. Aí nós medimos a circunferência da garrafa. Vai ficar preso assim. Vai encaixar no canudo que vai estar preso na garrafa. E nós vamos fazer os lançamentos angulados usando a ajuda de um transferidor. O foguete pronto irá ficar dessa forma aqui. A gente só botou o bico, as asas aerodinâmicas. Isso daqui vai auxiliar quando for botar no suporte. E na hora do lançamento ele irá ficar mais ou menos assim. Os nossos lançamentos nós fizemos com a ajuda de uma linha, nós amarramos uma linha no bico da garrafa e soltamos os foguetes. Aí a 30 graus a nossa medida foi 15,5 metros, a 45 graus 16 metros, a 60 graus 11 metros e a 90 graus 15 metros. Nós temos várias maneiras de avaliar a altura que o foguete vai atingir, né? Atingirá. Aqui nós amarramos uma linha no bico do foguete e fizemos os lançamentos. Um procedimento para obter o tempo que o foguete atinge o seu ponto máximo e desce seria com a ajuda de um cronômetro. Os fatores que influenciam no movimento do foguete são o peso do foguete, a resistência do ar, o arranjo aerodinâmico do foguete, ou seja, como nós construímos o foguete. Por exemplo, se ele tiver um bico, a tendência é que ele vá mais rápido e mais alto, porque ele vai meio que cortar o ar, podemos dizer assim. E nós podemos averiguar isso com as equações que aprendemos nesse bimestre, tanto em questão de leis de Newton, como em questão de queda livre, força constante. Todas as equações fazem sentido, mas nós temos que levar em conta a resistência do ar, pois nós não estamos em um ambiente fechado. O ângulo que produziu o maior alcance foi o ângulo de 45 graus, que pelas nossas anotações verificamos que ficou em torno de 16 metros, e isso pode ser explicado de várias maneiras. Uma das maneiras é que, se você pegar um quadrado, você vai perceber que a linha, né, que tem a maior extensão dentro dele é a diagonal. E o 45 graus é a maior comparação dos nossos lançamentos, que é 30 graus, 60 graus, 45 graus. Você pode perceber também que 30 e 60 graus tendem a afindar no mesmo ponto. Isso em um plano mais experimental, né? Menos prático do que a realidade, porque nesse caso nós estaremos considerando a resistência do ar, nem o peso do foguete, etc. E essa seria
a equação que definiria a altura máxima, que no caso seria um lançamento a 45 graus. Agora iremos montar o diagrama das forças que atuam no foguete instantes depois do lançamento, do ponto mais alto e a partir da queda. As duas forças que vão atuar de início no foguete vai ser a força de impulso e a força de gravidade, mais a resistência do ar que vai ter no pico do foguete. Então, para o foguete poder voar, essa força de impulso tem que ser muito maior do que a gravidade. A partir que o foguete chegar no pico mais alto, a força de impulso vai ser muito menor do que a força de gravidade. Então, por isso, ele vai chegar no momento mais alto dele e a partir dali ele vai começar a entrar em estado de queda livre. Então, enquanto ele estiver em estado de queda livre, a única força que vai atuar nele vai ser somente a força-peso, que no caso é a massa do foguete multiplicado pela gravidade. E agora, respondendo a segunda pergunta, que é para a gente estimular um valor que a força de propulsão tem que fazer para superar, para subir. Para isso, a gente pode usar a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, já a força-peso para estimular um determinado valor, para ver qual é o peso do foguete. Para isso nós podemos fazer o seguinte, pegar a força da gravidade, que é 10 metros por segundo, e o peso do foguete, a massa, que chamando a água mais a estrutura dá em torno de 600 gramas. Iremos escrever a equação para encontrarmos a força-peso. Então, força-peso é igual a massa vezes a aceleração. Temos a equação montada, é só substituir os valores, que no caso a massa vai ser igual a 0,6 kg multiplicado pela aceleração, que é 10. Então isso daqui vai ser igual a 6 kg metros por segundo. A gente sabe a força-peso do nosso foguete, então fica bem mais fácil agora saber qual seria a força a quantidade da força que deve superar esse valor. Então vai ser qualquer valor acima de 6 kg metro por segundo. A força de impulso tem que ser maior do que... Bem, agora para explicar a questão 3 sobre o lançamento do foguete, que é justamente perguntando qual o princípio de Newton a gente poderia estar utilizando para explicar o fenômeno. Então a gente pode estar utilizando o princípio da dinâmica. Mas por que o princípio da dinâmica? A dinâmica é justamente porque vai ter duas forças necessárias para o foguete, que são a força de impulso e a força-peso, que vai ser o seu limitador. E todas essas duas forças, elas são derivadas do produto da massa e a aceleração do foguete. No caso, a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, e a força de impulso,